Uma convidada aqui no Jornal da Manhã, é isso, Denise? Pois é, Tiago, ontem houve a reunião do Conselhão, não é? Mais uma tentativa do governo de conseguir apoio para as medidas que pretende implementar. Ele chamou os empresários a colaborarem para a saída da recessão, mas disse que ela leva tempo. Não é que ele pegou uma herança aí muito difícil, mas houve uma cobrança quase generalizada por mais resultados. E entre os integrantes deste conselhão está a economista Zeina Latif, que é economista-chefe da XP Investimentos, que está com a gente agora na linha. Zeina, bom dia. Bom dia a todos. Bom, Zeina, você colocou até a questão de que há o risco de a lua de mel estar acabando, porque o presidente Temer, logo que assumiu, desfrutou de um índice de confiança meio generalizado na economia, dos vários agentes econômicos. E agora o que se percebe é que há uma revisão para pior, inclusive por parte do próprio governo, que ontem anunciou a previsão de crescimento no ano que vem de apenas 1%. A economia continua parada, não é? Isso é um ponto importante, Denise. A velocidade da economia não é a mesma da política, não é a mesma da nossa ansiedade. Então, é claro que há, sim, uma boa vontade em relação ao governo, mas tem um dado concreto que é uma economia que enfrenta, é um quadro muito frágil ainda. A gente está falando de empresas passando por dificuldades, a gente está falando de chefes de família perdendo emprego, a gente está falando de um ambiente que não tem crédito e, obviamente, demora para ter uma recuperação. E isso acaba, obviamente, influenciando os indicadores de confiança. A gente também tem um cenário internacional mais tumultuado que acaba batendo nos preços de ativos, né, na bolsa, no dólar. Foi com esse espírito que eu falei, olha, a lua de mel ela acaba, né, porque você teve aquele primeiro impacto na confiança de um governo que tem uma agenda mais clara, que tem diagnósticos claros e, na minha visão, corretos, mas, infelizmente, o tempo da economia é outro. O governo quer apoio para as principais medidas que vem lançando, como o teto de gastos, não é, a PEC dos gastos, e também a reforma da Previdência. Ele tem esse apoio. O problema é que parece ser pouco diante das dificuldades da economia. Olha, Denise, essas duas medidas elas são essenciais e está certo o governo de pedir apoio do setor privado, da sociedade. Porque o que a gente teve nos últimos anos, ao longo principalmente da gestão da Dilma, a gente teve muita pressão do setor produtivo, mas não para fazer reformas, não para fazer medidas horizontais, mas sim para pedir subsídios, para pedir crédito, proteções aqui, subsídio ali, isenção tributária ali, uma agenda que deu errado. Então, acho que está certo, sim, o governo de falar, bom, precisamos entregar crescimento, precisamos entregar uma economia mais eficiente, mas para isso a gente precisa fazer essas medidas horizontais, essas medidas estruturais, e não os atalhos que foram feitos nos últimos anos privilegiando um setor ou outro. Então, sim, está certo o governo de pedir o apoio, está certo, é claro, o setor produtivo de agora, meio que numa postura mais crítica em relação às medidas do passado, pedir, na verdade, uma agilidade, né, um Estado que atrapalhe menos, medidas horizontais, que deem mais eficiência, que deem ganhos de produtividade na economia. Zeina, você que esteve na reunião do Conselho, qual que é o clima real do empresariado? Aquilo lá ontem foi só para fazer número, para aparecer na televisão? Qual é a preocupação do empresário? Não, a preocupação ela é concreta. Então, com conversas com vários ali, o que a gente observa é uma preocupação muito grande com a fragilidade da economia brasileira, da pressa que existe de a gente sair desse sufoco. É uma preocupação, assim, genuína mesmo, viu? Eu acho que, aliás, o espírito das pessoas que estavam ali, eu acho que é uma preocupação com o país. Isso eu senti claramente isso. E Zeina, você falava um pouco da questão do mercado de trabalho. O IBGE divulgou hoje a PNAD contínua, um estudo mais amplo que coloca aí que a taxa de subutilização da força de trabalho ficou em 21,2% no terceiro trimestre, agora incluindo também a desocupação, a força de trabalho potencial e a insuficiência de horas trabalhadas, especificamente em relação à taxa de desocupação, que está em 11,8%, ela subiu em
todas as grandes regiões do terceiro trimestre em relação ao segundo. No norte chegou a 11,4%, no nordeste 14,1%, sudeste 12,3%, no sul uma taxa mais baixa de 7,9% e no centro-oeste de 10%. E o desemprego é hoje uma trava importante à retomada do crescimento, impede qualquer expectativa mais favorável, por exemplo, em relação ao consumo, afeta a indústria. Houve alguma discussão mais prática no Conselhão quanto ao que o governo poderia fazer, além de focar as ações no ajuste fiscal? Olha, essa foi uma primeira reunião, né? Então é claro que nós tivemos à tarde reunião com grupo, né? Todos os conselheiros, nós fomos divididos em grupos, e aí traçando o que seriam temas das próximas discussões para a gente aprofundar. Claro que essa questão ela é central. O problema é que não tem muito atalho aqui. Se a gente tentar fazer um estímulo fiscal aqui, uma medida, né, de isenção tributária ali, vai agravar. Então, a gente precisa, infelizmente, dar passos atrás, estabilizar as contas públicas, que isso é a pedra fundamental de qualquer política econômica. Sem essa estabilização das contas públicas é difícil a gente avançar, porque também é difícil cortar juros, enfim. Mas acho que um ponto que é importante, quer dizer, o mercado de trabalho, ele de fato, ele demora mais a reagir. Agora, se a gente tivesse leis trabalhistas mais flexíveis, talvez o sufoco não fosse tanto, né? Talvez o desemprego não tenha subido tanto, porque a flexibilidade você permite o empresário ajustar as horas trabalhadas, enfim, ajustar, portanto, a remuneração. Então, essa rigidez das nossas leis trabalhistas, elas estão aumentando o sacrifício da sociedade. E a outra coisa, algo que pode parecer natural para as pessoas, puxa, tem que repassar a inflação para os salários, as pessoas veem isso como intuitivamente algo positivo, não é exatamente. Então, essa indexação que a gente tem de salários, ela é ruim, porque a gente sabe que o mercado de trabalho, ele tem que se ajustar, ainda mais num quadro em que o empresário está passando por dificuldade, as empresas passando por dificuldade financeira, dificuldade para acesso ao crédito, precisando reduzir seu endividamento. Olha a arrecadação tributária como colapsou, porque as empresas de fato estão passando por dificuldade. Se você ainda por cima não tem flexibilidade para negociar salários, que necessariamente você tem que repassar, ou, né, em função das pressões, enfim, repassar, por exemplo, a inflação, obviamente que esse é um fator também adicional no aumento do desemprego. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: quanto mais flexível o mercado de trabalho, tanto na discussão de horas trabalhadas, quanto na discussão de remuneração, mais fácil fica para a gente lidar com essas situações de crise. Então, é possível que a gente tivesse uma taxa de desemprego menor se a gente tivesse outra realidade no mercado de trabalho. Tá certo, nós conversamos com a Zeina Latif, que é economista-chefe da XP Investimentos. Zeina, muito obrigada, um bom dia.